que nós vamos abordar hoje é uma coisa pessoal e muitas pessoas também já me perguntaram. E eu acho que é um momento propício para estarmos falando sobre isso. Muitas vezes nos questionamos, constituímos família, temos consciência que nossos filhos, quando começam a estudar, namorar, acabam casando, constituindo família e nem sempre encontram profissionalmente aquele trabalho dentro da sua área, na mesma cidade que estão os seus pais, que até então ele vivia. E por muitos anos ele conviveu ali, os amigos, os programas de fim de semana, né? E tudo muda. Nós, no fundo, queremos que eles estejam bem e felizes, em todos os sentidos. Mas às vezes nos perguntamos por que tantas famílias podem se confraternizar nos finais de semana, comemorar aniversário, natais, eventos, né? E se estão num raio próximo à cidade, ainda pode ser que se vejam de vez em quando. E outros que vão morar muito longe, outros vão até para outros países. Então me perguntaram, como é que é a visão espírita sobre isso? Isso é uma punição? Dificilmente consegue se reunir todos os filhos para uma confraternização. Eu passo por isso e creio que muitas mães também passam. Eu sou a Silvia Coelho e o tema de hoje é porque os filhos partem e seus pais ficam sozinhos. Nós temos plena consciência que os nossos filhos são também do mundo, não são propriedades nossas. Nós permitimos que nascesse, demos educação, orientação. Isso é um movimento natural da vida e esperado dentro do processo evolutivo de cada indivíduo e de cada família. É uma oportunidade para crescimento pessoal, aprendizado, crescimento de compromissos espirituais previamente estabelecidos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, a decisão de um filho se afastar da família, seja para morar longe ou por outras razões, não é condenada em si. O Espiritismo enfatiza a importância dos laços de família e o amor fraterno, mas também reconhece que separações podem ser necessárias para o progresso individual e coletivo. Independente de onde que eles estão, nós temos que estar sempre nos comunicando. O Espiritismo, inclusive, ensina que os laços familiares são, em essência, laços espirituais que se fortalecem com a depuração do espírito e não se quebram com essa distância física ou mesmo a morte. A separação familiar, ela pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento individual, tanto para os filhos que se afastam, quanto para os pais que ficam. É importante ressaltar que a família, ela é vista como uma instituição sagrada, ou seja, um campo de aprendizado e evolução para todos os seus membros. E a busca pelo amor e pela harmonia familiar deve ser sempre o objetivo principal. Nós encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno,
Mas o Espiritismo, ele vem nos apresentar de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito, não os do corpo. Esses laços não são rompidos, nem pela separação, nem pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Agora, se entendermos e aceitarmos a reencarnação, nós vamos entender muito melhor esse processo. Por exemplo, quando falamos em reencarnação, paira uma dúvida, né? Quando desencarnarmos? Um pai que tem muitos filhos, ele ama ao menos um do que a outros? Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá ele vai encontrar sempre os que foram objeto maior de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na Terra a títulos diversos, talvez até o mesmo título. Outro detalhe bíblico: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, eles não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam, eles, que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Eles designavam pelo termo ressurreição, que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é outra coisa. É a volta da alma ou espírito ao novo corpo, à vida corpórea, mas especialmente um corpo formado para ele, que nada tem de comum com aquele corpo antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, e nem a outros profetas. Segundo a crença deles, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, pois João fora visto criança e os seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, não ressuscitado. Entenderam? Outra abordagem interessante. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que é o senador dos judeus. E ele veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Mas ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu:
em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: mas como é que pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade, eu digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos fala: como pode isso? Jesus observa: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12. Pois é, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, aí nós nos deparamos com muitas passagens dos evangelhos, né? E se fosse errada essa crença, Jesus não teria deixado de combater como combateu tantas outras coisas. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Bom, é importante nessas explicações, né, do Evangelho, que tal interpretação ela vem justificar por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vocês percebem que Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. E o que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe deste. Segundo esta crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significa que se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que a princípio as compreenderam. O Espírito, meus amigos, sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que ninguém sabe o que foi e nem
o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, aí saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Perceberam a importância deste nosso discurso de hoje? Se você está acostumado a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Gênesis e muitos outros, você deve estar entendendo bem o que eu estou falando. Se você nunca leu, comece a ler o Evangelho, comece a entender o que seria essa pluralidade das existências. Porque, como espíritos que encarnamos na Terra, no entendimento que constituímos nossa família, essas separações dos nossos filhos morando longe de nós têm explicações claras. Para quem entende a reencarnação, vai entender melhor ainda a nossa lição de hoje. Vamos aguentar as saudades para que eles sejam burilados e, para o nosso bem, também para a nossa evolução, a evolução dos nossos espíritos. É difícil. Falar é fácil, mas eu passo por isso. Meus 3 filhos, cada um, vira e mexe, cada um no lugar. O que nós não podemos é perder esse contato. Hoje nós temos rede social, temos facilidade de conversar por vídeo, Então não vamos perder esse contato, vamos estar sempre falando, trocando as novidades, comentando as coisas, como é que estamos de saúde, e com isso vamos acompanhando a evolução deles, mesmo longe de nós, e eles vão acompanhando a nossa evolução também. É isso aí. Eu espero que essa lição acalme o seu coração. Se você também tem filhos, que cada um mora num lugar, E procure fazer a sua inscrição. Procure compartilhar com os seus amigos. E até a próxima. Um beijo no seu coração. Até mais.